Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Bom, estamos dando continuidade aí aos vídeos que eu tenho gravado diariamente. E quero lembrar você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, né? Compartilhe, curta se você gostar, comente e compartilhe para que pessoas possam também ser abençoadas. Estamos aí contando as experiências que eu passei dentro da UTI, onde Deus me revelou algumas coisas. E o que eu tenho para contar hoje, das coisas que Deus me revelou, em continuidade ao vídeo de ontem, é que na primeira noite em que eu vi um paciente lá na UTI morrer, Deus começou a me falar sobre a igreja, sobre a autoridade da igreja. E uma das coisas em que Deus falou era que a igreja precisava saber algumas coisas. E olha como Deus tratou comigo. Ele perguntou para mim se eu sabia quem eu era. E imediatamente eu respondi: eu sou filho de Deus. E ele me disse: resposta errada. Ele perguntou de novo quem eu era. Aí eu respondi: sou propriedade exclusiva de Deus e tal. Ele falou: resposta errada. E ele continuou fazendo uma série de perguntas e eu respondi tudo aquilo que eu poderia responder e que talvez você conhece a Bíblia, responderia. E ele sempre dizendo errado. E aí de repente ele me pergunta: você sabe quem eu sou? Aí eu respondi: tu és o meu Salvador, o meu Senhor Salvador. E ele me disse: resposta errada. E aí repetiu a pergunta: você sabe quem eu sou? Aí eu pensei, eu falei: tu és o Emanuel, o Deus conosco. E ele disse: resposta errada. E mais uma vez fez uma série de perguntas sempre repetidas, e tudo que eu respondia ele dizia resposta errada. Até que ele me perguntou: o que os homens dizem que eu sou? E aí eu lembrei imediatamente da passagem bíblica e respondi: alguns dizem ser Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E o que dizes que eu sou? Aí eu respondi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele me respondeu dizendo: resposta certa. Aí ele disse que o grande problema da igreja é exatamente esse. A igreja não sabe quem ela é, porque não sabe quem é Jesus. A igreja tem vivido dias de oba-oba, de me dar minha bênção, eu não vou desistir. Tem vivido dias como esses, mas de fato não sabe, não conhece quem é Deus e não sabe quem ela é em Deus. Não conhece a autoridade de Deus que está investida sobre a igreja. E ele disse que enquanto a igreja não conhecer quem de fato ele é, a igreja nunca vai ser de fato o que ela precisa ser. Então essa foi uma das lições que o Senhor me ensinou e mandou que eu transmitisse para a igreja. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, nós precisamos conhecer Jesus. E aí ele dizia, a respeito da passagem, né, ele falava sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo, e a passagem continua dizendo: e sobre esta pedra, sobre esta verdade, sobre esta afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que eu edifico a minha igreja. A minha igreja é edificada em cima dessa verdade. E nós não conhecemos a verdade daquilo que ele é. Por isso nós não usamos a autoridade que poderíamos usar e que devemos usar. Então fica aí, né, essa lição da parte de Deus, que nós possamos saber de fato quem ele é, o que ele representa para nós, o que nós somos nele. Porque se nós soubermos, nós vamos usar a autoridade que nos foi dada, que nos foi concedida. Pois bem, eu vou tentar adiantar o assunto do próximo vídeo, porque na noite seguinte um paciente fez parada cardíaca. E aí eu, lembrando de tudo aquilo que Deus já tinha me mostrado, eu estendi a minha mão na direção do leito e repreendi o espírito da morte, profetizei o espírito da vida
e essa pessoa, mesmo tendo feito parada, ela não morreu, né? E isso aconteceu por 2 vezes, em 2 dias seguintes. Então, eu comecei a perceber que, de fato, a autoridade que está sobre a igreja funciona. Naquele dia eu fiquei valente e comecei a dizer para mim mesmo, na segunda vez que a pessoa fez a parada, eu disse para mim mesmo, se depender de mim, ninguém mais morre nessa UTI, porque eu vou usar a autoridade que Deus me deu como igreja. E aí, no próximo vídeo, eu vou contar o que aconteceu depois dessa experiência. Mas que fique aqui a dica. Igreja de Jesus Cristo na terra, você tem autoridade. Use a autoridade que Deus te deu, para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus deu autoridade à sua igreja. Use a autoridade. Você vai ver que funciona. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.